voltamos, pessoal. É, sei que as informações são muito densas, né? Tem muita informação, é, muita informação, e às vezes as pessoas ficam um tanto, de certa maneira, assustadas. Veja, o objetivo da profecia não é assustar, não é deixar você em pânico. Deus, ele dá as profecias para que nós nos preparemos, porque ele não quer que o seu povo sofra. Mas Ellen White adverte que nós lamentaremos esse tempo de inércia, em que nós tínhamos o tempo para se preparar e não fizemos, tá? Lamentaremos também o tempo que nós passamos eh, decidimos ficar nas grandes cidades, né? A questão das grandes cidades, só para reiterar, estou dizendo que é você arrumar suas coisas hoje e fazer isso não, tá? É uma questão de você pedir orientação a Deus, que ele vai te iluminar. Se esse for o seu propósito, Deus, ele vai te iluminar e vai te mostrar o momento certo de você sair, tá? Não, óbvio que se você me perguntar se eu acredito que esse momento já passou, eu acredito que sim, tá? Já deveriam, segundo os conselhos de Ellen White, já deveríamos estar pelo menos lá para ir para o campo, depois voltar ao trabalho. Óbvio que algumas pessoas não conseguem porque precisam ainda de trabalhar, mas Deus vai oferecer os meios, o momento certo para uma pessoa, para cada pessoa. Não existe uma fórmula de bolo para a igreja como um todo, mas a fórmula que eu acredito é uma fórmula individual. Deus vai falar com você se você tiver a disponibilidade e a vontade de querer fazer isso, tá bom? Mas o momento de sair das grandes cidades, com certeza, no momento da saída do decreto dominical. Se você puder ficar saindo antes para poder se organizar, tá? Para não ser tomado de surpresa e fazer as coisas na correria, óbvio que isso seria benéfico para você. Como eu disse, por outro lado, esse é o meu pensamento e vai ser o meu modo de enxergar as coisas. Eu não vou estar gastando com empreendimentos tolos, bobos, tá? Eu sei que uma crise isso não é uma previsão, isso não é uma suposição de que uma crise econômica vem. Isso é uma certeza, isso é uma realidade, porque diversos órgãos, eu mostrei aqui, as inúmeras reportagens já falam de uma crise econômica. Então, poupem, procurem não gastar com futilidades, né? Façam suas reservas também, porque quando o decreto sair, de certa maneira, haverá ainda, você vai precisar ainda vai ter um certo momento ainda de adaptação do decreto dominical para a proibição de compra e venda, né, de certa maneira. Então, nesse momento vai estar um caos no mundo, tá? O decreto dominical não será promulgado num ambiente de paz, de amor, de prosperidade, de tudo dando certo. Não, vai ser num ambiente de instabilidades. Então, se você possuir alguma espécie de reserva, isso vai te ajudar, né, num determinado momento. E depois o auxílio vai ser divino, porque independente do seu dinheiro, independente dos seus bens, isso não vai te ajudar. Ellen White diz isso, tá? E a profecia também nos mostra que isso não nos ajuda, não. Tanto ricos como pobres, a profecia diz que fará com que todos recebam a marca da besta. Então, dela aí, né? Dela aí pergunta, Jeidson, e a pregação do evangelho? Onde se encontra dentro de sua análise? Na verdade, sim, o evangelho está sendo pregado, né? Está sendo pregado agora pela internet, né? Ou seja, a possibilidade de alcance é ainda maior, tá? Óbvio que nós não vamos ficar isolados o tempo todo. A igreja, quando começar a reabrir, a igreja vai ter que traçar estratégias de abertura também, porque eu acredito que vai acontecer aberturas e fechamentos. Isso já é notícia na OMS, já é notícia internacional. Só aqui que ainda o pessoal ainda não fala disso, mas isso é uma probabilidade de acontecer. Inclusive, o novo normal, aqui estão chamando, restaurantes vão ter aquelas regras de distanciamento social, pessoas usando máscara, etc, etc. Enfim, mas a igreja vai ter que traçar estratégias também para a abertura, tá? A igreja vai ter que ver como é que vai fazer isso, mas a pregação do evangelho está continuando pela internet, esse é um meio. Em Apocalipse capítulo 7, fala de num ambiente, antes de ser aberto o sétimo selo, diz aqui, ó, cadê? No contexto do sexto selo do Apocalipse, quando ele é aberto, tá? O sexto vem antes do sétimo, o sétimo selo é o momento das trombetas.
Nesse sexto selo, há a visão dos 144 mil. Esses 144 mil, Ellen White diz que são primícia dos vivos, tá? Então, é uma elite espiritual, um grupo especial de Deus, e eles são os primeiros a serem selados. E é precisamente nesse contexto do capítulo 7, em que há esse selamento dos em que precisamente nessa descrição do capítulo 7, em que se fala dos 144 mil, que fala da expressão selo de Deus, em contraposição ao selo ou marca da besta. Mais adiante, no capítulo 7, fala sobre os 144 mil, e logo, ou seja, uma população que se pode contar, e mais adiante fala de uma população que não se pode contar, que é uma grande multidão. Tá? Esses 144 mil são primícias dos vivos. Se são primícias é porque é o sinal que a colheita será boa. E esses 144 mil pregam para essa grande multidão. E essa grande multidão se converte. E é perguntado de onde vêm essas pessoas, né? Ele diz, olha, essas pessoas, todos eles, vêm da grande tribulação. Ou seja, o capítulo 7 do Apocalipse é o capítulo que fala sobre o selamento do povo de Deus, primeiro dos 144 mil e depois da grande multidão, e é o momento em que ocorre o decreto dominical. Todas essas instabilidades no mundo, eu acredito que no momento que foi instituído o decreto dominical, começa o juízo dos vivos também, né? Deus, o Ellen White até dá a entender que o juízo ainda não aconteceu dos vivos, por enquanto estamos nos mortos, e Deus ele não julga sem avisar. Se ele, com aquele grande terremoto, ele avisou, com o escurecimento do sol, ele avisou com a queda das estrelas, ele avisou, só que ele avisou do que ali estaria ocorrendo o julgamento dos mortos. Só que o morto não precisa saber que tá sendo julgado. Ora, se Deus ele não julga sem avisar, se ele quer que o seu povo entenda, e se ele avisou no momento em que houve o julgamento dos mortos, por que ele não avisaria quando chegaria o julgamento dos vivos? Nesse momento, ele diz o seguinte: nesse sexto selo, a gente vê os mesmos fenômenos: sol, lua em sangue, no sexto selo aqui, ó, o sol negro, lua em sangue, estrelas do céu caindo sobre a terra, um fenômeno global dos quais os reis da terra, os comandantes, ficam perplexos. Tá todo mundo se perguntando o porquê de todas essas coisas. Então, é lógico que isso, terremotos e tudo mais, né? Ele diz que a terra, os montes e ilhas se movendo de seu lugar. Então, perceba que Ellen White até diz que esse fala do decreto dominical, um decreto do momento em que a terra inteira entrará em confusão. Ou seja, no momento em que ocorrer o julgamento dos vivos e esses fenômenos acontecerem, as pessoas vão se perguntar: o que é isso que está acontecendo? Por que esse sol escurecido? Por que essa lua em sangue? Né? Essas estrelas do céu caindo? É o julgamento, é Deus mostrando que o julgamento dos vivos aconteceu. Hoje, quase metade da população não conhece a Cristo. Então, todos esses fenômenos do mundo, no meu entendimento, é um modo que a pregação do evangelho ocorra de maneira mais acelerada, tá? Primeiro, os 144 mil são batizados e a grande multidão é convertida também, tá? Se você me perguntar se esses sinais se referem àquilo que aconteceu no terremoto de Lisboa, etc., no meu entendimento, não, aquilo foi só um cumprimento parcial, porque quem viu um fenômeno provavelmente não viu outro, então não serviu para essa espécie de alerta e nem houve um movimento mundial, como é descrito aqui no finalzinho do capítulo 6, sobre a apreensão do significado de todos esses sinais, tá certo? Então, não é à toa que imediatamente após esses sinais são descritos os 144 mil selados, ou seja, e a grande multidão convertida, né? Então, esses sinais ajudam a despertar as pessoas para o que está acontecendo, tá? No meu entendimento. Então, é isso dela aí. Paulinha, não sei, como é? 3174, né? Tem como disponibilizar esses links? Que links? Que artigos? Porque assim, eu botei um monte. Veja, eu posso disponibilizar. Você pode entrar em contato com o Celso, ele passa meu número, ou eu passo para Celso os links específicos que você quer, tá? Eu tenho todos os artigos, tenho todos os documentos, porque eu tive que ler esses negócios para poder fazer isso aí, tá?
Mais em frente, Patrícia pergunta, mas aí a questão das vacinas e da cura diante dessas novas ondas. Bem, a vacina está sendo produzida com expectativa talvez para setembro, talvez. Então, assim, daqui para lá não é uma coisa que vai se tornar mundial de uma hora para outra, né? Estão fazendo teste, então, assim, a produção dessa vacina precisa ser, se for para cura, ou prevenção, na verdade, não cura, né? Prevenção, ela teria que ser feita em larga escala até que uma nova onda não ocorresse. Os Estados Unidos vão entrar no inverno, então é possível que haja uma nova onda e daqui para lá ainda não haja a vacina, né? Esse é o problema. Se a questão das novas ondas, pergunta mais à frente, a Paulinha, né, seriam em decorrência das possíveis mutações? Não, acredito que não, acredito pelo fato do isolamento social. Por quê? Ah, bem, enfim, para além dessa questão de toda essa problemática de isolamento, não isolamento, o isolamento gerou a crise econômica, tá? Isso a gente sabe. Mas no momento em que você não faz um isolamento vertical, ou seja, da população de risco apenas, as pessoas elas não se expõem. Então não existe a imunidade que a gente chama de imunidade de rebanho, em que os mais saudáveis eles dariam a imunidade de rebanho para os demais. Ou seja, essas novas ondas seriam pelo fato de que as pessoas que agora estavam isoladas, elas começaram a sair, né? Porque esse lockdown vai terminar em um determinado momento e vão ser expostas ao vírus e novas infecções acontecerão. Esse é o medo, o motivo da nova onda, tá? Gerada pelo isolamento social. Se um isolamento vertical fosse feito, ou seja, só da população de risco e os mais saudáveis fossem de uma maneira mais comedida fazer suas atividades habituais, é possível que adquirisse a imunidade e isso não acontecesse. Enfim. Mais à frente, será que a identidade pode acontecer com o chip? Bem, haverá isso ou é só uma distorção dos ensinamentos bíblicos? A questão do chip, como uma marca da besta, de fato é uma distorção, né? Não é isso bem que vai acontecer. Na verdade, é uma coisa de que todos esperam, né? Então não é possível que o mecanismo seja por aí, mas é um mecanismo de restrição das tuas liberdades, de coleta de teus dados e facilidade mais à frente para você comprar ou vender. Na verdade, não é, esse chip chegou até a ser implementado na Suécia, né, em uma determinada empresa, mas eu não acredito que será por ele. Isso é uma espécie de identidade digital que a Fundação Rockefeller tá fazendo. Isso por meio até eu acho que foi de alguns estudos que houve em Harvard, tá? Mas marca da besta não tem nada a ver com o chip, tá? Dela aí, como o decreto dominical será obrigatório na China, países como Islã e outros, como esse povo se comportará no decreto? Como eu te disse, não é um movimento uníssono. Primeiro começa com a cristandade, como a gente mostrou ali no slide é, do espírito de profecia, tá? É um movimento que começa na cristandade, ganha força na cristandade e só depois ele se expande para os outros locais, porque é dito, deu-se-lhe ainda poder, ou seja, além daquilo que ele já tinha conquistado, o poder se estendeu para toda tribo, toda tribo, povo, língua e nação, ainda. E quem obriga isso são os Estados Unidos. Você veja que a China tem esse trade war com os Estados Unidos, essa guerra comercial, e daí o que ocorre? Será possivelmente penalizada, né, então assim, com trilhões, e a gente viu outra coisa também, o seguinte, no finalzinho a gente viu que como a economia controla a política. Lembra daqueles últimos slides, tá? Como é que a Arábia Saudita, Islã, é amiga, parceira dos Estados Unidos, é aliada dos Estados Unidos? Como é que pode? Porque a economia, eles fornecem petróleo bom, preço barato, tá? Então acaba sendo aliado e esses probleminhas, tá, acabam sendo passados por alto. Por outro lado, em países como o Irã, a escolha do líder supremo, assim, tudo fica basicamente condensado nele. É uma espécie de reflexo do que acontecia lá desde a época de Maomé. Se um líder espiritual de lá
ele pode destruir, derrubar um líder político fácil, né? Ele tem o líder religioso no mundo islâmico, ele tem um poder de palavra enorme, né? A gente viu as reuniões do Papa com o imã, tá? A gente viu toda essa estrutura em nome de um bem comum. Essa crise econômica que está se desenhando vai acabar influenciando os outros países na economia desses países, porque você veja, o Irã está destroçado, né? Se você está destroçado, você precisa de dinheiro. Se você precisa de dinheiro, você tem que se alinhar com os esquemas internacionais, tá? Com quem está te fornecendo. O Federal Reserve, que é o Fed, né? Que é o Banco Central dos Estados Unidos, que é um banco privado, teve criação por intermédio de Rockefeller, Rothschild e tudo mais. Eles estão resgatando o mundo, estão oferecendo, imprimindo dinheiro, oferecendo dinheiro a rodo. Os juros estão lá embaixo, a zero, e quando a crise econômica chegar, o que é que eles vão fazer? Vão aumentar os juros da mesma forma como fizeram em 2008. Então as pessoas ficam mais escravas, ficam mais reféns dessa situação, tá? Se em cada país existe uma espécie de banco central, óbvio que o país, o sistema social, o povo fica escravo dessa situação, fica refém, né? Perceba outra coisa também, Dalai, perceba o seguinte, lá em 2008, quando houve aquela recessão, o que se cogita para agora é uma depressão, que é pior. Lá em 2008, o que é que houve? Houve aquela recessão econômica nos Estados Unidos, né? E mais à frente, ela deu lugar ao quê? A chamada Primavera Árabe. Então, que foi uma tentativa de derrubar os governos totalitários desses países, tá certo? Ou seja, é muito possível que num clima de instabilidade econômica ocorra novas insatisfações contra governos ditatoriais. E os bancos centrais desses países, que estão praticamente, digamos assim, reféns agora do Fed, né, eles acabem por influenciar também a política interna, tá? Basicamente assim, é economia modificando política, modificando religião. Por outro lado, os sinais e prodígios que parte de comunidade que aconteceram em cada país, né? A gente viu que o decreto, primeiro se forma nos Estados Unidos, há sinais e prodígios, como diz lá o próprio texto, e esses sinais acabam convencendo o povo. O povo pede para o governo americano fazer, tá certo? A mesma coisa vai acontecer em diversos outros locais. Os Estados Unidos, eles vão fazer, a Bíblia diz que eles vão fazer com que as outras nações façam uma imagem à besta. Então, a mesma situação vai acontecer em cada local, em cada situação. E é por intermédio do poder religioso que há uma fusão político-religiosa, tá? De modo que esse decreto ele possa ser instituído. Óbvio, como eu repito, não é um movimento uníssono, né? Não é um movimento único, não é sem queixa. É óbvio que isso vai gerar uma crise civilizacional, tá? A gente viu no texto de Ellen White em que ela fala que depois desse período milenal, depois desse período de paz que acontece no decreto dominical, há um período de guerra, né? Há um período e a guerra gerou a fome, né? Então, assim, eu tenho também uma espécie de um. Eu posso te explicar isso por outros mecanismos, que são os mecanismos das trombetas, que a primeira trombeta ela só é tocada após o sétimo selo, né, ser aberto. Nós ainda não estamos no sétimo selo, porque as pessoas ainda não foram seladas. E quando uma das trombetas se refere a uma guerra de 200 milhões de soldados, que é uma guerra nunca vista no mundo. A minha interpretação das trombetas é dessa maneira, tá? É uma coisa de maneira literal, como uma espécie de contrafação às pragas, né? Onde Satanás ele vai destruir um terço de cada coisa, porque ele é o anjo da terça parte. Da mesma forma como ele pegou a terça parte dos anjos do céu, ele só vai sair destruindo a terça parte de cada coisa. Eu não tenho como explicar tudo aqui, tá? Isso não é uma visão futurista da situação, não tem nada a ver. Futurismo foi para livrar o papado da jogada, isso não tem nada a ver. Em outro momento, ou você pode pegar o meu número e eu posso lhe explicar direitinho essa questão das trombetas. É minha visão da coisa, tá? E essa nova guerra que vai acontecer, porque vai gerar instabilidade entre os países, tá? No meu entendimento, é descrita na sexta trombeta, tá? É,
Vamos lá, mas deixa eu ver aqui. Aliás, desculpe, exatamente, na sexta. Mais a cadê? Deixa eu ver. Baixa aí, Celso. São só esse. Tem aqui mais um embaixo desse daqui. Como o decreto. Se ficou alguma coisa que não ficou clara, você pode perguntar, tá, Delaí? Deixa eu ver aqui. Eu não estou conseguindo baixar para ver essa de Patrícia aqui que está embaixo. Não sei se tem. Eu não estou conseguindo. Deixa eu só subir aqui. Ah, um curto tempo de paz. Essa demissão de Curto seria na perspectiva humana? Sim, porque Ellen White diz que o último conflito será breve, será intenso, mas será breve. Então é na perspectiva humana, sim, até porque nós vimos que o novo período de supremacia papal será de 3 anos e meio literais. Aquele texto não se refere aos 42 meses da Idade Média, ou aos 1260 anos da Idade Média. De Flavinho. Puxa aí, Celso, por favor. Só um instante. Não, para o meu lado. Não, eu não estou conseguindo ver, tem que puxar. Ah, achei. Você acha que a ideia da obrigação das máscaras para poder comprar e provavelmente mais à frente o suposto chip não seria uma estratégia para enganar o povo que receberam o domingo como dia de guarda? Veja, eu não vejo máscaras como uma espécie de comprar ou vender alinhada ao decreto dominical. O que eu entendo é o seguinte: ah, veja, as pessoas perguntam, vai ser um chip? Óbvio que não, né? Mas imagine só, se chega um sujeito que diante de todo esse clima mundial de ser colocado um chip ou coisa desse tipo, ele chega e diz que não será assim, diz que será de outra maneira, nos livra da marca da besta, ao mesmo tempo em que ele implementa a marca da besta, tá? Então, uma espécie de salvador universal que modifica as regras sociopolíticas da coisa e acaba salvando a população de ser colocado um chip. Isso pode acontecer, tá? Mas o chip, no meu entendimento, não tem nada a ver. O que tem a ver é que nós seremos mais monitorados, isso sim. A gente mostrou aí as provas disso. Já existem planos para reabertura, para fazer um novo normal em que você será totalmente monitorado. Passagem, escolas, enfim, tudo. Passagens aéreas, tudo será. Inclusive, por falar em passagens aéreas, fiquem atentos a essa questão de segunda onda ou não, porque se vocês quiserem viajar para fora, para não perderem suas passagens, viu? Porque se acontecer um novo pico, alguma coisa desse tipo assim, todo mundo vai ter que ficar ou preso lá ou preso aqui sem poder sair. E você pode perder seu dinheiro. Então fique atento. Inclusive, as passagens naturalmente vão ficar mais caras. Por quê? Se as empresas estão quebrando, só as maiores companhias vão ficar. Então, pela lei de oferta e procura do mercado, consequentemente, o preço se não existe concorrência, o preço das coisas aumenta. Foi por isso que pouco depois de 2008 da crise, as coisas começaram a fechar e o preço dos alimentos subiu demasiadamente. A gente já está vendo o preço dos alimentos subir hoje, né? Que é isso? Ela se refere. É, essa é uma pergunta aqui de baixo, dessa de Flavinho. Quer saber se os 144 mil será uma classe dentro da grande multidão ou dois grupos? Flavinho pergunta se os 144 mil serão uma classe dentro da grande multidão ou serão dois grupos separados. Bem, são dois grupos separados. Os 144 mil, pessoal, são dois grupos separados. Eles não podem fazer parte não são compostos dessa grande multidão. É simples, é simples. Observem lá. Quando a gente vê lá em Apocalipse 13, a marca da besta e os Estados Unidos, né, fazendo com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, eles recebam a marca da besta. Logo depois de terminar isso aqui, esse capítulo, quem é que aparece no capítulo 14, fazendo frente ao papado e aos Estados Unidos? Os 144 mil. E veja como eles são descritos. É...
E ninguém podia aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para os cordeiros. Veja a expressão primícias. Quando você entende o que são as festas das primícias, você entende tudo isso aqui. Paulo diz que se as primícias são santas, o restante será também. Tá certo? Ou seja, os 144 mil são um sinal de que daqueles que as primícias, que a colheita advinda da chuva serôdia será fantástica. O pessoal da grande multidão é grande multidão. Se eles viessem de dentro dali, ou fosse uma classe indistinta, fosse tudo a mesma coisa, então, qual seria o objetivo de fazer essa distinção? Qual seria o objetivo lá em Apocalipse 7 de mencionar uma multidão que se pode contar e depois uma multidão que não se pode contar? Se os 144 mil não se contaminaram com as mulheres porque são castos, você imagina as pessoas que, pela pregação do evangelho, no momento do decreto, saíram de Babilônia. Essas pessoas, diz Ellen White, que elas terão que aprender em pouco tempo aquilo que nós demoramos anos para aprender. Então, essas pessoas, elas se contaminaram com mulheres, com as igrejas. Então, não podem fazer parte dos 144 mil. Ellen White, por sua vez, disse que quando ela teve uma visão lá no céu, ela iria entrar em determinado local e foi dito para ela, não, aqui são para os 144 mil. Então, não podem ser a grande multidão. Não são a mesma classe, são classes distintas. Eles são batizados primeiro, são selados primeiro e acabam convertendo a grande multidão, tá? Senão não haveria sentido fazer essa distinção, senão não haveria sentido de dizer que eles não se contaminaram com mulheres. Eles são um grupo especial. Ellen White diz lá no livro dos Atos dos Apóstolos que eles são, no céu, eles serão incumbidos de santo serviço. Pode ter uma pergunta aqui. De quem é essa pergunta? Rapaz, vocês estão falando tanto de 144 mil, daqui a pouco a gente vai fazer uma live sobre isso aqui. Nita, Nita, tudo bem, minha querida? É Nita Ah, gosto muito de você, viu? Veja, Nita, os números da Bíblia, veja só, quando eu digo as 7 igrejas lá de Apocalipse, né? São 7 igrejas, são 7 estágios, ou são 8, 9 ou 10? O que é que vocês dizem? São 7. Quando a Bíblia fala de 7 pragas, são 7 pragas no livro do Apocalipse. São 7 pragas ou são 5, 2, 8, 9 ou 10? São 7. Quando a Bíblia fala de 7 trombetas, são, independentemente do seu modo de enxergar as trombetas, tá? São 7 trombetas ou é apenas uma? Ou 3? Ou são 3? Ou são 15? Não, são 7 trombetas. Quando a Bíblia fala 3 mensagens angélicas, são 5 mensagens, são 8 mensagens ou são 3 mensagens? São 3 mensagens angélicas, com a quarta voz, né? Quando a Bíblia fala dos 24 tronos, dos 24 anciãos, são 25, 26? Não, são 24 anciãos. Então, perceba que os números, quando a Bíblia fala de 42 meses, quando falam de 1260 anos na profecia em Daniel, são 1280, 1272, quando a Bíblia fala 2300 tardes e manhãs na profecia, são 500? Não. É aquele número exato de que a Bíblia está falando. Então, os números na Bíblia são, no livro do Apocalipse aqui, são números literais. Quando a Bíblia fala do tamanho da Nova Jerusalém, a gente quer dizer que elas são de um tamanho distinto daquele que o Apocalipse está falando? Não. Quando a Bíblia fala dos 1000 anos no céu, são 1001, 1006, 3025? Não, são os 1000 anos no céu. Portanto, por que os 144 mil seriam diferentes? Percebe? Então, os 144 mil, diz Ellen White, eles são primícias dos vivos. Dos vivos.
são os primeiros a serem selados e eles convertem essa grande multidão. É por isso que no Apocalipse 7 a grande multidão aparece logo em seguida aos 144 mil. Se fosse uma coisa só, não faria sentido fazer a distinção dessas duas classes. Eu não estou entendendo aqui. Onde? É porque eu não estou conseguindo pegar. Ah. João primeiro ouve os 144 mil e depois ele vê os 144 mil. Quando ele ouve o número e depois ele vê. O grupo será um só, mas será simbólico, porque não será exatamente. Eu não entendi como o ouve e o vê, como isso diz respeito a ele ser literal ou não, tá entendendo? Porque se todos os números no livro do Apocalipse são literais, por que os 144 mil não serão? Deixa eu ver se eu consigo entender essa pergunta. João primeiro ouve sobre os 144 mil. Certo. Quando João ouve o número dos exércitos, que ele diz que são 200 milhões de soldados, isso significa que não são. Por que razão Deus, lá na sexta trombeta, por que razão Deus não deixa, seriam, Deus diria que, opa, cuidado aí. Por que razão então Deus daria esse número? Vou dar o exemplo da sexta trombeta. Por que Deus daria esse número para João se não foi o número exato, tá? Por que razão ele faria? Tá? E ele ouve o número dos soldados, ele ouve, tá? Todos os números no Apocalipse, gostemos ou não, eles são literais, tá? Os 144 são, independentemente se João ouviu, se João viu, tá? Enfim, eu não entendi muito. Ah, a gente pode fazer um próximo tema com os 144 mil, tá? A gente pode apresentar todas as correntes de pensamento e eu mostro a minha corrente, se bem que você já entende, tá? Não serão os únicos salvos, pelo amor de Deus. Ellen White diz que eles são... Veja, que sentido faria eles serem a mesma, fazer parte da mesma multidão se Deus disse para Ellen White, né, aliás, se foi dito para Ellen White em visão que ela não entrasse em determinado local, porque ali só entraria os 144 mil. Não tem sentido, tá? Deixa eu ver aqui de Rafael. Qual a diferença cronológica quando a Bíblia fala de 1260 dias e quando fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Você se refere a Daniel 7, né? Daniel 7 fala de um tempo, 2 tempos e metade. Ah, Daniel 7 fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ah, tá. Então, o que acontece ali em Daniel 7, existe um princípio da miniatura, tá? Ali há uma grande abrangência de tempo, né? Em que é falado de reinos, tá? Desde a ascensão do papado, né, até depois que o juiz se instala. Então, ele condensa toda essa visão numa descrição apenas. E como princípio da miniatura, é falado sobre, se você utilizar o princípio da miniatura, você vai perceber que um tempo, 2 tempos, metade do tempo, só podem necessariamente corresponder a 1260 anos, né, literais. Né? Isso porque está falando de um processo de ascensão papal até a instalação do juízo, tá? Até o seu período de o primeiro período de supremacia. Então, esses 1200 não pode ser 1260 dias, só podem corresponder, portanto, a 1260 anos. Já em Apocalipse 13, nós vemos o seguinte, como eu disse anteriormente, a besta do mar ela é descrita paralela com a besta que emerge da terra, de modo que é a besta que emerge da terra que legitima sua autoridade, de certa forma, legitima sua autoridade no mundo. Então, o capítulo só pode corresponder a um momento do tempo em que as duas bestas estão coexistindo. Os Estados Unidos não existiam na Idade Média.
Por outro lado, esse 42 meses de que fala o versículo 5 só é descrito após a menção da cura da ferida mortal, coisa que só acontecerá com a instalação do decreto dominical. Então, isso não pode corresponder à Idade Média. Por outro lado, se o texto fala da cura da ferida mortal, que é o processo de decreto dominical, por que então recuar no que é uma coisa do futuro? Por que então o texto, de modo incoerente, recuaria no tempo para falar da Idade Média? E por fim, temos o texto de Ellen White que diz que o capítulo inteiro é uma coisa do que são descrições do que ainda ocorrerá. Então, essa soma de fatores nos mostra que os 42 meses são 42 meses literais de supremacia papal, tá? Você pode utilizar o princípio da miniatura para entender se ali é simbólico ou literal. E existe também um outro texto de Ellen White, em que ela diz que depois de 1844 foi o fim do período profético, ou seja, não mais existe a correspondência dia-ano, o fim do princípio dia-ano. E é por isso que os 1000 anos são 1000 anos literais, tá? Como a descrição de Apocalipse 13 é uma coisa que aconteceu depois de 1844, certamente, né, você não pode utilizar o princípio de ano ali. E essa menção que ela fala que foi o fim do período profético, ela não está se referindo ao fim de profecia, porque depois de 1844 há diversas profecias, como nós vimos no livro do Apocalipse. Então só pode corresponder àquela distinção, aquela correspondência dia-ano, ou seja, um dia igual a um ano. Depois de 1844, segundo ela, não existe mais, tá certo? Eita! Bem, perguntaram quando seria a live sobre os 144 mil. Bem, eu tenho um monte de texto de Ellen White, né? Texto também, enfim, eu tenho todo reunido todos os textos sobre isso, até alguns textos controversos, tá? Tem uma explicação deles. Pode fazer em qualquer momento, tá? Eu realmente, minha vida está muito corrida, eu tô com a cara de acabado aqui, porque eu só chego em casa com esse negócio. Eu tô vendo pacientes com Covid, né? Pacientes de UTI todos os dias, pacientes de enfermaria, então isso me desgasta muito. Mas é óbvio, como eu já tenho material separado, é muito mais fácil de fazer, tá? A gente só demorou um pouco mais para fazer essa nova live, porque aconteceu todos esses problemas com meus avós. Eu fiquei no cuidado do meu avô, porque ele ficou sem UTI. Então, ele agravou bastante, né? Foi para entubar mesmo, assim, do dia para a noite, e eu tive que ficar manejando ele ali a nível de emergência mesmo, né? E eu precisou de diálise, não tinha, foi se agravando, enfim, aí acabou vindo a óbito, infelizmente. E daí isso me consumiu fisicamente e emocionalmente, eu não tive como adiantar esse tema de hoje, tá? Mas a próxima, eu espero que esteja tudo bem e a gente nós possamos conversar sobre esse tema e vocês já vão elaborando aí as perguntas, tá? Sobre isso, tá? Ou as contestações, né? A gente está aqui aberto a sugestões. Eu não sou o dono da verdade, tá? Muito embora eu sou muito enfático naquilo que eu acredito e levo até o fim, até uma pessoa me provar do contrário, mas eu garanto a vocês que eu tenho o coração aberto para escutar todas as demandas, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado pela paciência. Eu espero que tenha sido que essa live aqui tenha sido informativa, construtiva também, de modo a nós entendermos a emergência do período que nós estamos, que nós não podemos estar em inércia, que nós temos que tomar hoje atitudes para que não possamos vir a sermos prejudicados no futuro. Tá? Hoje é o tempo do preparo. Se jornais estão por aí perguntando se é o fim, por que a gente não está perguntando também? E por que a gente não está agindo como se fosse realmente o fim? Fique com Deus, uma feliz semana, Deus abençoe.
Oremos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo. E eu te imploro, Senhor Deus, que tu possa nos batizar com o Espírito Santo, que tu possas, ó Deus, mostrar os nossos defeitos, para que tu possas sondar o nosso coração, tu possa mostrar onde tu quer que melhoremos, que nós possamos, ó Deus, fazer parte desses 144 mil que pregam a grande multidão, mas se eventualmente não fizermos, que possamos fazer parte dessa grande multidão. O fato é que nós queremos estar contigo no céu. Queremos estar preparados, Senhor Deus, para o dia e a hora da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fortalece-nos para que possamos estar firmes na rocha, para os eventos que muito em breve irão acontecer. Que nós não possamos desdenhar das profecias, que nós possamos, Senhor Deus, dar crédito aos teus profetas, que nós possamos escutar o que eles têm a dizer, Senhor, porque hoje é o tempo de nós agirmos. Dá-nos esse senso de urgência, meu Pai, para que nós não nos distraiamos com qualquer bobagem, ó Deus, com coisas, com as coisas bobas dessa vida. Abençoa o teu povo, protege, Senhor Deus, o teu povo nessa época de crise, de pandemia. Protege este lar aqui, Senhor Deus, que nos acolheu, ó Pai, que nos trouxe para podermos falar um pouco mais da tua palavra. Em nome de Jesus te peço e já te agradeço. Amém. Out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, an ocean still, our faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. About in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Where fear may fail, fear surrounds me, you'll never fail, and you won't stop now. And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, you are mine. Spirit, lead me where my traces without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Take me where my feet
oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are mine.